Jesus tomou a chave do inferno e da morte. Houve festa no inferno quando Jesus morreu? É sobre esse tema que nós vamos falar nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, deixa sua curtida e bora estudar a Bíblia? Essa dúvida surge por causa de vários pregadores que fantasiam a respeito desse tema, a respeito da crucificação e da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acredito que você já tenha ouvido muitos pregadores, e entre eles pregadores famosos, que falam a respeito da morte de Jesus, que falam que quando Jesus morreu na cruz, o diabo esperava uma sentença ali mesmo na cruz. E quando o diabo viu que nada aconteceu, ele desceu às profundezas do inferno e ali ele fez uma grande festa. E essa festa, segundo esses pregadores, durou cerca de 3 dias. E no terceiro dia, segundo eles ouvem passos no inferno e lá vem Jesus ressuscitado. E segundo esses pregadores, Jesus esmaga a cabeça de Satanás, rouba ali a chave do inferno e da morte e triunfa sobre o diabo na sua ressurreição. Mas essa história está na Bíblia? É sobre isso que nós vamos falar nesta oportunidade. Nós precisamos entender 3 pontos principais a respeito deste assunto. O primeiro ponto que nós precisamos entender a respeito desse assunto é que Satanás nunca esteve no inferno. Não existe versículo bíblico que possa confirmar ou indicar que o lugar do diabo é no inferno. Em Jó, capítulo 1, versículo 6 e 7, quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, veio também Satanás. E o Senhor perguntou para ele: de onde vem? Ele disse: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Então, de maneira nenhuma ele diz: eu venho do inferno, eu estava no inferno atormentando as pessoas. Porque na visão de muitos crentes, por não lerem a Bíblia, acham que o diabo está lá no inferno, com uma cauda muito grande, com um chifre gigantesco, com um tridente na mão, atormentando as pessoas. Mas não é isso que a Bíblia diz. E em Efésios capítulo 2, e o versículo 2, olha o que Paulo diz: e no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E também em Efésios 6,12, Paulo também alertando a igreja diz: porque nós não temos que lutar contra sangue ou contra a carne, mas nós temos sim que lutar contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo não diz que nós temos que lutar contra as potestades, principados, demônios que habitam no inferno. Ele está dizendo nas regiões celestiais. Então, uma coisa que nós precisamos tirar da cabeça: o diabo não está no inferno. Nunca esteve no inferno. A Bíblia só diz que ele será lançado lá no final, depois da glorificação de Cristo, depois do juízo final. O diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estarão a besta e o falso profeta. Então, o diabo não está no inferno. É o primeiro ponto que nós temos que começar a entender. O segundo ponto que nós precisamos entender é que o diabo nunca teve chave. Não tem lógica você dizer que o Jesus roubou a chave do diabo. E é isso que os pregadores têm falado. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, Jesus disse: eu estou aqui, fui morto, hoje estou vivo e tenho nas minhas mãos a chave do inferno e também da morte. E ao que Jesus está se referindo aqui? Será que é uma chave igual a chave que você abre a tua casa, que você abre o teu carro? Quando a Bíblia fala sobre eu tenho a chave do inferno e da morte, ele está dizendo: eu tenho poder sobre o inferno e tenho poder sobre a morte. Eu tenho autoridade sobre o inferno e também tenho autoridade sobre a morte. Muitas pessoas acham que é o diabo que tem autoridade sobre o inferno e sobre a morte. Mas Jesus deixou bem claro isso, que é ele que tem esse poder e essa autoridade. Em Mateus, capítulo de número 16 e versículo 18 e 19, quando Jesus pergunta aos discípulos: quem que os homens falam que eu sou? Eles começam a falar, Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: não foi carne e sangue que te revelou. E aí o Senhor fala para Pedro: Pedro, sobre esta pedra, sobre essa tua afirmação, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E vos darei as chaves do reino dos céus. O que vocês ligar na terra é ligado nos céus. O que vocês desligar na terra é desligado no céu. Novamente a palavra chave aparece no texto, mas não é uma chave literal. O que o Senhor está ensinando aqui é que a oração, o clamor deles, quando eles se unirem em oração, tudo que a igreja ligar aqui é ligado lá em cima. Tudo que a igreja desligar aqui
também é desligado lá. Ele está dizendo, eu dou autoridade para a igreja, eu dou poder para a igreja, delegando esse poder através dessa palavra que Pedro havia falado, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, logo após Jesus ressuscitar, a Bíblia diz que ele chega diante dos discípulos e diz, é-me dado todo o poder no céu e também na terra. E para confirmar que Jesus tem poder sim sobre o inferno e sobre a morte, em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele diz assim, e não temais aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como também o corpo. Então Jesus demonstra que ele sim tem todo o poder, tanto para comandar o inferno, para mandar no inferno, como também mandar na morte. Então o diabo nunca teve chave, o diabo não manda na morte, muito menos no inferno. Jesus sim tem o controle de todas as coisas. E o terceiro ponto que nós também temos que entender é que quando Jesus morreu, não houve festa no inferno. Esses pregadores afirmam que Jesus morreu e o diabo fez festa, e a festa deles durou 3 dias. Mas, irmão, não tem base para explicar isso, não tem nenhum versículo que diz a respeito disso. E se nós lermos bem a Bíblia, nós vamos ver que o diabo tentou em todo tempo impedir que Jesus chegasse até a cruz. Lembra quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que depois foi levado pelo Espírito ao deserto, onde jejuou 40 dias e 40 noites. O diabo chegou diante dele e tentou provocá-lo, dizendo assim, olha, todos os reinos o teu pai me deu, tudo que você está vendo, o teu pai me deu, mas se você prostrar e me adorar, eu darei a você. O Senhor o repreende e ele logo deixa, porque o diabo tentava assim impedir Jesus de chegar na cruz, porque a nossa maior vitória não estava nos milagres que ele fez, não estava nos demônios que ele expulsou. O nosso maior milagre ou a nossa redenção estava na cruz. Então não tem como você dizer que o diabo fez festa depois da cruz. Em Mateus capítulo 16, versículo 22 e 23, logo depois de Pedro falar, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a Bíblia diz que Jesus começa a falar da sua morte. E Pedro se levanta e diz assim, Senhor, tenha misericórdia de ti, de modo nenhum acontecerá isso. E Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo, porque você não compreende as coisas que são de Deus, apenas coisas que são dos homens. Então o diabo tenta de certa forma impedir Jesus de chegar até a cruz, porque ele sabe que a vitória nossa, a vitória da igreja estava na cruz. Em João, no capítulo 19, versículo 30, lá na cruz o Senhor disse, está consumado, ou seja, está feito, está pronto. É ali que ele paga o preço, é ali que ele garante a minha, você, salvação. É na cruz que ele garante a nossa salvação. Também em Lucas, capítulo 23, versículo 46, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ali ele expirou. Ou seja, está pronto, está feito. Não tem como você dizer que depois dessa cena o diabo fez festa. Olha o que diz Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando aonde? Na cruz. E despojando os principados, as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então ele cravou na cruz a nossa dívida. E ele expôs os principados e as potestades aonde? Na cruz. Foi na cruz que ele venceu. Foi na cruz que ele derrotou o inferno e também derrotou a morte. Tanto que a morte não teve poder sobre Jesus. Por quê? Jesus disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ele vence tanto o inferno quanto também a morte. E em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, diz assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse também é um texto que há muita divergência a respeito dele, porque a palavra correta aqui é apregoou, ou seja, Jesus não foi no inferno para pregar salvação. Jesus não foi no inferno para pregar e fazer o apelo, como muitos acham, não. Jesus foi ao inferno para proclamar a sua vitória. Você lembra da parábola do rico e de Lázaro, contado por Jesus em Lucas, capítulo de número 16, versículo 22? Jesus disse que havia ali no Hades tanto o seio de Abraão como o Hades, o lugar de tormento, e os dois estavam no mesmo lugar. Tanto que Jesus disse que um abismo separava os dois. Tanto que era no mesmo lugar
que o rico que morreu ali e foi para o Hades, olhava e via Abraão. Ou seja, olhava e via também Lázaro no seu seio. E o próprio rico diz a Abraão: Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo e coloque na minha língua para refrescá-lo. E a Bíblia diz o quê? Que eles não podiam passar de um lado para o outro. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9. Subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Mas quem é este que subiu, senão aquele que primeiro desceu às partes mais baixas da terra? É aqui que nós cremos que Jesus desceu e apregoou aos espíritos em prisões, segundo o que está escrito em 1 Pedro 3,19, e levou ali do seio de Abraão, que ficava no mesmo lugar do Hades, porém um abismo separava, ele transportou, levou cativo o cativeiro até o paraíso. Mas como que nós confirmamos isso? Lembra que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz que ele recebeu uma revelação, ele foi arrebatado aonde? Ao terceiro céu. E ali ele teve revelações, e ele mesmo diz, fui arrebatado ao paraíso. Lembra que Jesus também na cruz disse ao homem ali, aquele ladrão que foi perdoado, hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Ele não prometeu o seio de Abraão, ele disse no paraíso. É aqui que nós cremos que depois que ele apregoou aos espíritos que em prisões, ele levou o seio de Abraão para o paraíso, que é o terceiro céu. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos ler a palavra do Senhor cada vez mais. E para nós deixar bem claro a respeito desse tema, esses 3 pontos têm que estar bem fixados em nosso coração. Primeiro, o diabo nunca esteve no inferno, não está no inferno. Segundo, o diabo também não tem chave, nunca teve chave. E o terceiro, quando Jesus morreu, não houve festa, porque a morte de Jesus é o que garantiu a nossa vitória e a nossa salvação. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, e se te abençoou, deixa o seu comentário. Se ficou alguma dúvida, deixa também o seu comentário. E não esquece, compartilha nas tuas redes sociais. E se você não é inscrito, se inscreve aí e nos ajude a pregar a poderosa palavra do Senhor Jesus.